Mais um papo escritas ninja. E hoje a gente vai conversar aqui com o Edgar Borges e o Rodrigo Tavares, um assunto super bacana. Vamos falar sobre a literatura nas fronteiras. O Edgar Borges está lá em Roraima, Boa Vista, Roraima, e o Rodrigo Tavares do Rio Grande do Sul, ele que é lá de Bagé, o outro extremo. Então nós temos aí uma fronteira com a Venezuela no norte e uma fronteira, né, a fronteira lá com o Uruguai, mas também a fronteira com a Argentina. Aliás, o Roraima também a fronteira com a Guiana, né? Ou seja, temos aí de fato uma, né, oportunidade bem boa, muito bacana de conversar sobre literatura nas fronteiras. Deixa eu chamar aqui essas figuras aqui, nossos convidados de hoje. Edgar, tá. Edgar Borges. Edgar Borges já está vindo aqui. E também o Tavares. Tavares Bagé. E aí, E cara? aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo, tudo bom? Maravilha. Deixa eu chamar aqui o nosso amigo Rodrigo Tavares. Rodrigo Tavares. Nossa conversa de hoje é Lá é continental, né, cara? continental, cara. Isso aqui vai de ponta a ponta do Brasil, não é? Os dois hemisférios estão conectados agora, o sul e o norte. Eu tô Pois no é. norte aqui, literalmente. Aí é 18, né? Isso, 18 no hemisfério norte. 18 horas no hemisfério norte e nós aqui no Deixa eu ajustar o meu hemisfério aqui sul, também. 19. Olha aí, Sim, E aí, pronto. que tal? Opa, Tudo bem? tudo bem, Que pessoal? maravilha, satisfação estar com vocês aí. Estamos aqui, olha só que privilégio. Temos dois extremos, né, do Brasil, esse país, né, gigante, essa coisa maravilhosa. O Edgar Borges, lá na fronteira, quase na fronteira, né, porque Boa Vista fica ali mais perto da Guiana, na verdade, do que da Venezuela, né? E fica uns 150 da Guiana. E há 150 uns 200, uns 210, 220 da Venezuela. Que maravilha. E o Rodrigo Tavares, que é de Bagé, mas está em Porto Alegre, né? Bagé fica a Exato. quanto do Uruguai? 60 quilômetros. 60 quilômetros, né? Que maravilha. Ah, Olha só, meu amigo olha, Américo Córdova, inclusive, trouxe aqui uma provocação, não é do Oiapoque ao Chuí, é do Monte. Como é que é o nome do monte? Do Monte Caburaí, né? Ao Chuí, ou seja, né? Esses extremos que estão um pouco revisados hoje no Brasil, né? O Monte Caburaí, que fica em Roraima, e não, né? é, Enfim, nada nada contra, né, o Oiapoque ao Chuí, mas tem essa questão importante que é também esse extremo norte do Brasil, do Monte Caburaí, em Roraima, né? Então a gente está aí de fato em dois estados que ficam nos extremos, né, nos extremos desse nosso país gigante. Bom, deixa eu apresentar aqui o Rodrigo. Rodrigo Tavares nasceu em Bagé em 1986, mora em Porto Alegre, é autor de Ainda que a Terra se Abra, Andarilhos, Noite Escura, Contos Sangrentos e Atropiada. Também idealizador do Fest Fronteira Literária, né? Que legal um pouquinho né, desse evento. A gente vai poder falar hoje aqui como é que funciona isso, por que isso, né, Rodrigo? Isso é uma coisa muito legal, né, que acontece aí, que acontece na fronteira também.
que é um festival de literatura que ocorre anualmente em Bagé. O Edgar, né? O Edgar é venezuelano, brasileiro já, né? O Edgar que mora em Boa Vista, mas desde os anos 90. Nasceu na Venezuela, tem 2 livros de contos, Roraima Blues, e Sem Grandes Delongas, e um de poemas, Incertezas no Meio do Mundo, lançado, né, em outubro deste ano. Ou seja, agorinha, tá aí, né, fresco. Já teve textos de prosa, poesia publicados em livros, revistas, e é articulador de um grupo, que é um grupo de escritores e artistas, que é o coletivo Caimbé, responsável pelo Sarau da Lona Poética. Ou seja, são 2 escritores que, além de fazer literatura, são ativistas, né, do mundo do livro, da leitura, que fazem esses eventos, né, importantes, que é o único evento regular desse tipo no estado, o coletivo Caimbé, que faz essa lona poética. Jornalista, O sociólogo Sarau. e, né, pai colecionador de bonecos, carrinhos, moedas, etc. Ou seja, nós temos aí 2 figuras desse extremo do Brasil, e eu já quero dizer para vocês, né, assim, já perguntar como é fazer literatura nesses extremos, fazer literatura na fronteira, né? Eu sei que vocês já circulam por outros cantos do Brasil, né? Mas essa especificidade de fazer literatura, né, nas fronteiras do Brasil. Quem quer começar aqui, ó, gente, não é muito organizado, não. Quem está afim vai, já pega a palavra e vai. Pode ir o Edgar aí, que depois O vou eu. Rodrigo. Tá, então eu ia falar isso. Os mais velhos começam. No caso, seria eu, que sou de 76, e o Rodrigo é de 86. Olha aí. Coisa pouca. Quando eu tava assistindo He-Man, ele tava nascendo. Verdade. Cara, Mas aqui não fazer sobrou nada literatura ali, aqui no ó. extremo norte, aqui ainda tem um bocado. Quando eu tava fazendo, aliás, vamos voltar, quando eu tava fazendo 10 anos, eu tava voltando no papo. Fazer literatura no norte é bem. Eu acho que qualquer lugar, né? Quem é autor iniciante, independente, que não está sobre a égide de uma grande editora, ou até esses caras que estão na mão das grandes editoras, é uma luta constante pela conquista dos leitores. Uhum. A gente nunca sabe o que será do livro, do projeto, até a hora que ele está na frente. No nosso caso aqui em Roraima, que é o menor estado do país em termos populacionais, é um estado que as pessoas não dão muito valor à literatura, à leitura, é uma luta intensa. E eu faço parte desse grupo, que é o Coletivo Caimbé. A gente trabalha com saraus e outras ações, Uhum. e fortalecemos outras ações também. E é bem complicado no sentido de apoios, publicação e tudo mais. Eu acredito que seja muito, Jefferson, aquilo que outros autores vivem fora, nas grandes cidades, nas periferias. Uhum. É o mesmo esquema, aquele sofrimento para fazer e aquela alegria quando É. nasce e pega lá na mão e estou aqui, sou um escritor, me respeita, que eu estou por aqui. Diga aí, Rodrigo. Exatamente, a gente tem essa questão que é algo que faz parte do meu projeto literário, assim, que é estar longe demais das capitais, né? A gente está nesse universo de fronteira e abraçar isso com a nossa literatura faz com que a gente possa representar melhor esse espaço. E talvez as pessoas tenham alguma impressão que aqui no Rio Grande do Sul, como o Edgar disse, que lá talvez seja um estado que leia um pouco menos, enfim. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma fama de se ler mais, mas ao mesmo tempo é um estado cheio de preconceitos com o que não é feito aqui em Porto Alegre, com o que não é natural da capital. Então a gente também, óbvio que tem muitas facilidades por ter um circuito muito grande de festivais, de feiras e tudo mais, e ter uma formação em escrita criativa aqui, né, que com a Assis Brasil já há tanto tempo trabalhando, que o Jefferson conhece tão bem. Mas ao mesmo tempo a gente que está longe de Porto Alegre tem uma dificuldade muito grande, sim, de chegar por aqui. E aí eu fico feliz de estar aqui contigo hoje, porque assim, a minha literatura, que é essa literatura de fronteira, ela acaba se comunicando muito com os outros estados, em especial com o Norte e Nordeste. Assim, então eu acho que o Andarilhos
ele acabou conquistando antes o Norte e o Nordeste do que até os meus próprios conterrâneos aqui do Rio Grande do Sul, principalmente de Porto Alegre. Porto Alegre a gente ainda está trabalhando aí para romper essa barreira, mas por minha sorte aqui no Rio Grande do Sul já conseguimos espraiar bastante. Mas o primeiro lugar aí que como autor autopublicado, a primeira edição do Andarilhos, era eu que fazia todos os envelopes. Foi uma surpresa, assim, do quanto a nossa literatura se comunicava, assim, o Norte e o Sul, apesar de sempre parecer tão distante das pessoas fazerem questão de nos distanciar, a literatura nos une, porque eu acho que as pessoas que estão longe das capitais, as pessoas que estão nos interiores do Brasil, aí muito mais do que nas fronteiras, é um povo muito parecido, são pessoas que se identificam, apesar dos sotaques diferentes, dos cenários diferentes, é um povo agrário, é um povo do campo, é um povo que tem muito em comum, talvez não nas particularidades, mas a nossa criação é muito parecida. Então, eu tenho notado bastante isso e a dificuldade é essa, atingir público, mas é um trabalho que, como bem disse Edgar, quando a gente consegue, cada leitor é comemorado, quase com um sininho tocando, assim, eu fico super contente e nos dá essa possibilidade, né, Jefferson, de nos aproximar dos nossos leitores. De conhecer praticamente, por fazer esse trabalho de formiguinha, a gente acaba conhecendo eles e nos aproximando. Eu tenho vários grupos de WhatsApp aí com pessoas que eu conheci ali no Instagram como leitores. Isso me deixa muito contente. Legal. Eu, quando pensei nessa conversa nossa aqui, eu falei com o Rodrigo Tavares, olha, vamos fazer uma coisa de literatura das fronteiras, nas fronteiras, de fronteiras, enfim, mas vamos fazer uma coisa do tipo de juntar aí uma fronteira, né, que essas fronteiras, na verdade, porque o Rio Grande do Sul tem mais de uma, né, com Roraima. E em Roraima eu conversei com o Aldenor e o Aldenor disse, olha, não, o Aldenor, que é aqui muito generoso, né? O Aldenor disse, olha, o Aldenor Pimentel, fala com o Edgar, porque o Edgar é um cara que tem mais a ver com a fronteira do que eu, porque é um venezuelano, isso é uma coisa muito, muito legal, muito interessante. Tem o Francisco, daí de Roraima também, ou seja, tem um pessoal que trabalha, que faz literatura, que dá aula de literatura, né? Como é que tu vê, tu como venezuelano, essa relação com o Roraima, como é que foi para ti nesses inícios, lá nos anos 90? Enfim, de pensar como escritor num outro lugar. Eu quero dizer assim, atravessando a fronteira da Venezuela para cá, o Edgar. Então, eu cheguei aqui com 14 anos. Eu lembro que foi num domingo. E na segunda-feira eu fui para aula pela primeira vez num país desconhecido, com uma língua desconhecida que eu não dominava. Eu lia português, eu entendia português, mas eu não falava português. Uhum. E em português eu fui alfabetizado via histórias em quadrinhos. E essa alfabetização espontânea me ajudou. Eu lembro que na oitava série ainda, eu cheguei no primeiro ano, aliás, nesse ano, uma das minhas redações foi escolhida a melhor redação da sala. Uhum. Naquela época, isso me encheu de orgulho, mas hoje eu penso, na verdade, pode ser que a galera não lesse tanto, né? Então, não era que eu fosse o bonzão da turma, é que a turma não lia muito, então não tinha base. E eu fui construindo meu background literário entre as literaturas em português e as literaturas em espanhol. Uhum. Com a literatura do Brasil, de vocês, vamos chamá-la assim, e com o que a galera produzia aqui no meu estado. O nosso estado, apesar de ser fronteira, ele era meio impermeável às influências culturais da Venezuela e da Guiana. Uhum. Muito pela questão do idioma, muito penso eu, pela questão das indústrias culturais, né? Por exemplo, para tocar uma música latina aqui, hispana, essa música tem que ir lá para São Paulo, onde uma distribuidora vai devolver para o norte, diz, olha, toca, e toca muito. Sei lá, uma Despacito da vida. Uhum. Bate no Sudeste e volta para cá. Imagina isso na literatura. Obviamente, em outras áreas, a gente tinha uma permeabilidade maior, sobretudo na música. Nos movimentos musicais, nos movimentos de dança, era uma galera que se misturava mais. De todas as maneiras, tudo isso acaba, esse ambiente nosso aqui, misturado de fronteira, misturado com os indígenas, misturado com a colonização de outros campos. Isso acaba entrando na literatura de todo mundo, não só na minha. Uhum. Em maior ou em menor grau. Alguns são mais, digamos, regionalistas,
e outros são menos regionalistas, né? Uhum. Porque hoje a gente tenta trabalhar muito, até pela questão das cidades, a gente trabalha muito o conceito da urbanidade. Apesar de terem pessoas como o Cristiano Wapichana, por exemplo, que é daqui, Uhum. super premiado e tudo mais, que pega no foco da ancestralidade dele e dessa ancestralidade tira as suas histórias. Uhum. E no Rio Grande do Sul, Tavares, já tem uma conexão, né? Mas, assim, tem grandes cidades, na verdade, na fronteira mesmo, né? Bagé, Livramento, né? Uruguaiana, nas fronteiras, né? Com a Argentina e o Uruguai, né? Essa conexão é bastante viva, não é? Exato. Aqui, até pela própria formação do Estado, né, que durante muitos tempos a nossa fronteira ela foi indo e vindo, e esse povo que ficou por aqui é sempre, até pela característica, principalmente ali na região de fronteira com o Uruguai, que é basicamente de fronteira seca ali, né, são pessoas que Uhum. desde sempre se misturaram. Os nossos, então, a gente fala num dialeto local aqui, que é bem que eu inclusive utilizei no Andarilhos, né? Eu busquei bem a questão da nossa regionalidade no sentido do linguajar, de falar um pouco português, um pouco espanhol, sem transformar num portunhol, porque é um jeito fronteiriço do sul ali de se falar. Então essa comunhão aqui é um pouco maior e pela própria influência, assim, a gente tem um ditado aqui de dizer que a Pampa é apenas uma e que por três pátrias se alonga, né? Dividindo em dois idiomas a uma só voz. Então a gente divide no português e no espanhol, mas a mesma cultura, o mesmo tipo de gente. Então essa proximidade, de fato, é um pouco maior. E a gente, eu nos vejo assim e acredito que aqui no Rio Grande do Sul há um consumo maior nosso do que é produzido ali pelo Uruguai e pela Argentina, tanto na área da literatura, mas e música principalmente, do que deles nosso. Eu Uhum. convivo com muita gente ali do Uruguai e da Argentina e eles ainda se surpreendem ao ver que existem brasileiros gaúchos, brasileiros gaúchos, brasileiros que Uhum. se vestem iguais a eles. Tem muita gente que não sabe disso aí, quem não é bem da região da fronteira ali, porque eles têm muitas províncias, né, Jefferson? Eles não têm tanta noção. Então, eu acho que agora a gente está conseguindo fazer esse movimento contrário, demonstrar um pouco, ainda que a Terra se abra, que eu lancei o ano passado. O título é Uhum. baseado num poema do Martín Fierro, né, que é um livro de José Hernández, um clássico argentino. E aí ele foi Uhum. traduzido ali para o espanhol, para uma turma ali do pessoal do Instituto de Línguas Vivas de Buenos Aires. E eles ficaram muito surpresos com a proximidade, com as minhas referências, com músicas do folclore deles, do folclore argentino em especial, que apareciam por ali citadas. E é Uhum. isso. E a questão, para mim, da fronteira, ela é o meu universo temático, né? Que eu misturo ali Bagé, Ceguá, toda aquela região. E acredito que a gente ainda tem muita coisa para trabalhar e trazer isso um pouco mais para cá. Eu acho muito importante esse teu movimento. E é o que eu tento fazer lá em Bagé com o Fest Fronteira, né? É mostrar o quanto essa nossa literatura pode produzir e aparecer mais quando a gente se juntar. E agora o Edgar estava falando, me lembrei que esse ano eu ainda li Dona Bárbara, que é um clássico venezuelano, e conforme Sim. eu ia lendo Dona Bárbara, eu ia me dando... Mas esse livro podia se passar aqui em Buenos Aires, podia se passar aqui no Brasil, podia se passar no Uruguai, ali perto de Montevidéu, porque é o mesmo universo, né? Dividido ali Uhum. por fronteiras que, né, foram feitas, mas ainda é o mesmo universo, é o mesmo tipo de pessoa que habita esses pedaços da nossa América. Uhum. E o Dona Bárbara, salvo engano, ele é ambientado na região central da Venezuela, nos Llanos. Os Nos Llanos, Llanos, né? geograficamente, é uma região parecido com Pampa, Exato. aquela Uhum. mata baixa, aquele capim baixo, que por sua vez é muito parecida com o Lavrado, que é a região onde eu vivo. Então, tanto é que às vezes, quando as pessoas perguntam, mas como é que é Roraima? Olha, onde eu moro, a parte que eu moro, além de muito quente, infernalmente quente, pensa, aí eu falo assim, pensa nos pampas. Ah, tá, aquele capim baixo. Pois é um pampa amarelo e quente. Olha aí. E aí a pessoa, ah, tá, entendi. Agora, olha, Edgar, a questão indígena, né, que é super importante nos dois, né, nos dois estados, né?
Mas a questão em Roraima é especial, né? A população indígena de Roraima é a maior do Brasil, proporcionalmente, não é? Tem toda essa relação, né, com... Como é que tu vê isso, assim? Como é que tu vê fazer literatura nessa outra fronteira também, uma fronteira tão importante do Brasil, nas relações, né, com essas culturas indígenas? Como é que tu te localiza como escritor, né, em tantas fronteiras, né? Eu sou neto de minha avó paterna é o Apichana, uma das etnias predominantes aqui no estado, logo abaixo da etnia Makuxi. Sim. Ah, Makuxi e aqui em é a Roraima predominante, né? é a predominante, é a que mais, é a que ficou no lavrado, Uhum. na savana e até hoje aqui tem mais pessoas. E, enfim, eu já assumi mais isso, hoje assumo menos, mas sempre está ali presente, né? Essa galera, essas etnias, tem muita história, assim, vários, vamos chamar de mitos para facilitar o Sim. entendimento, mas o conceito de mito hoje não se trabalha mais. Tem muitos mitos, muitos ricos que vários autores indígenas ou não indígenas hoje trabalham de uma maneira ou outra. Então a gente está incorporando o que vem, digamos, lá do campo, trazendo para a cidade e devolvendo. Assim como tem vários indígenas também produzindo muito material bacana. Além do Cristino, tem gente produzindo literatura de cordel com os mitos, tem gente Uhum. produzindo contos infantis, tem o pessoal da academia, da universidade, tanto da Universidade Estadual como da Universidade Federal, onde eu trabalho, tem uma galera que pesquisa muito, tanto os pesquisadores alunos como os pesquisadores professores que analisam todo esse processo. Então Uhum. existe um movimento de resistência e apresentação da cultura mítica literária indígena. Aí Uhum. entra naquela coisa, mas tá tudo às mil maravilhas? Não, porque a gente vive num estado que por uma constituição migracional muito forte, o estado é sempre de quem está chegando e não de quem esteve. E Uhum. aquele que chega e se estabelece, primeiro vai ser rejeitado para depois rejeitar. Dito de outra forma, é xenofobia atrás de xenofobia, em todas as ondas migratórias. Então, Uhum. hoje, ser indígena em Roraima é ser resistência. Anteontem mesmo teve uma treta violentíssima numa comunidade indígena, e a Sim. PM chegou abrindo estrada, metendo bala e tudo mais, porque muitas das autoridades do Estado, das elites do Estado, estão ligadas ao garimpo. E o garimpo aqui se espalhou feito capim violento. Ainda mais agora, depois da assunção do Bolsonaro. Uhum. Então, No tudo centro de isso Boa é Vista tem uma, né, um monumento, uma estátua, não é? Um monumento ao garimpeiro também, né? isso, é uma estátua dos anos 1960 e tudo mais. É de uma outra fase do garimpo. Não é nem de uma Uhum. fase do garimpo dos anos 80, nem dessa agora. É de uma coisa anterior. Uhum. Na época, eles estavam querendo homenagear os caras que ajudaram a preservar as fronteiras via Uhum. ocupação de garimpo. A coisa é muito complexa quando a gente apresentar esse dado. Porque sabe aquela história do Barão do Rio Branco que chegou a delimitar as fronteiras? Só o papelzinho não ia garantir que isso Uhum. aqui hoje não fosse da Inglaterra, por exemplo, que hoje Uhum. seria a Guiana. Os Sim. caras foram lá e foram ocupar para garimpar, mataram gente pra caramba. Nenhum garimpeiro em tração da história. Já andei em garimpo, tenho familiares que já foram garimpeiros, então eu conheço um pouco de como funciona o garimpo. Mas esses caras, por sua vez, impediram a entrada dos ingleses, já nos Uhum. anos 1900. Então, esse aí foi para homenageá-los. Não tem a ver com esse contexto atual. É claro Sim. que garimpo é garimpo e vai poluir, enfim, tem toda uma história em cima disso. Uhum. Então, e a questão, como é que tu vê, Tavares? Questão indígena também, aí o gaúcho, como é que ele né, absorvido na literatura do Rio Grande do Sul e na tua? Eu vejo com dois aspectos, assim. O primeiro é sempre com muita... Na verdade, o povo gaúcho é com certeza, né, totalmente influenciado desde a erva mate, desde os costumes, desde as nossas roupas, desde as nossas botas. Então, eu acredito que ele exista, né, muito representado
mas nessa figura mais do gaúcho mítico, enfim, por este lado. Acho que a gente deve ir muito na questão da representação aí, na voz do próprio indígena e também de representar todo o genocídio que foi feito aqui no Rio Grande do Sul também, né? Não foi feito só na América Latina, ali na parte hispanohablante. Então a gente tem alguns livros e muito poucos, por exemplo, Sepete Araju, que é do Alci Cheuiche, que trata ali da questão disso. A gente tem um outro livro chamado, que é muito bom, é um livro coletivo escrito por autores bagenses, que se chama Os Charruas, que aí trata lá de quando teve também a batalha ali nas missões. Mas a gente realmente deve ir muito a respeito disso. E isso eu já contestei a alguns amigos, que eu acho muito curioso, porque ao mesmo tempo que a gente respeita e enaltece a cultura indígena, infelizmente os indígenas daqui do Rio Grande do Sul, eles os que estão vivos hoje, assim, eles estão todos, né, nas suas reservas e infelizmente marginalizados. Eu acho que a gente deve muito. Eu acho que o Rio Grande do Sul, nesse aspecto, e muitos outros, né, já tu sabe melhor do que eu, né, tu trabalhou com a parte política, a gente deve muito, mas a gente tem alguma parte, principalmente aí saindo da área da literatura, mesmo na área audiovisual, tem bastante coisa sendo bem produzida ali pelo pessoal da região missioneira, principalmente, na música também. Mas eu acho que na literatura a gente com certeza está devendo. Esse assunto é muito importante. No dia de hoje, o Brasil perdeu de eleger, ou pelo menos a Academia Brasileira de Letras, de eleger o primeiro escritor indígena, né, o Daniel Munduruku, o grande Daniel Munduruku, um escritor sensacional, e que, uma pena, né, não foi dessa vez, mas a gente segue na torcida aí para ter um escritor né, indígena e que trabalha tanto, né, essas histórias e tudo isso que é tão importante, né, no imaginário, né, do brasileiro, que acaba sendo invisibilizado, né, por uma literatura mais urbana, né, uma literatura que não dá conta desse interior, né, desse interior do Brasil, que é uma coisa que é muito importante. E falar em interior, eu queria que a gente entrasse num outro assunto, que eu sei que o Tavares, a gente gosta de conversar sobre isso de vez em quando, Tavares, mas é a questão, já passando aí para quem quiser conversar, quem quiser falar sobre isso, mas a questão do regionalismo. Nessa ideia de que, não escreve em São Paulo ou Rio de Janeiro, é literatura regional, né? Como é que vocês veem isso? Parece que São Paulo e Rio de Janeiro ficam no éter, né? Não é uma região do Brasil. Como é que vocês veem isso? Essa questão da literatura regionalista, digamos, né? Vai, Tavares. Olha, você que já tem um background nisso aí. Isso aí é um assunto complicado, assim. O que acontece? A gente tem dois pontos aí, né, Jefferson? Primeiro, que realmente aqui no Brasil tudo que não é produzido no Rio de São Paulo é regionalista, mas eu acho que existem algumas concessões. Por exemplo, Porto Alegre, não, quem é de Porto Alegre não é chamado regionalista, mesmo que escreva com o sotaque do Bonfim e com todos os seus regionalismos locais. Aqui Porto Alegre tem essa concessão, principalmente porque a maioria dos grandes escritores porto-alegrenses está em grandes editoras, Companhia das Letras, Todavia, enfim, e eles são vistos como autores nacionais e não regionais. Porém, a questão do regionalismo, eu acho que a gente está reconquistando isso, e aí eu louvo muito o fato do sucesso do Torturado, porque voltou os olhos para uma literatura que é muito feita, que foi muito feita no Brasil, e o brasileiro gosta. É aí que está. Quando eu lancei o Andarilhos, eu não tinha uma expectativa de ser lido mais do que em Bagé e região Meus Amigos. E ele rompeu fronteiras, né? É um livro que já está em terceira edição, em editoras sempre pequenas, e a gente é super lido. E isso aí me mostrou, não, as pessoas realmente têm interesse com a literatura regional, regionalista. Eu até não uso muito regionalista, porque quando tu fala, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, literatura regionalista, eles acham que é um livro de uma pessoa que já está morta. Aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho o meu ídolo tatuado aqui no braço, que é Érico Veríssimo, mas aqui no Rio Grande do Sul, ninguém é permitido fazer literatura regionalista depois de Érico Veríssimo. Então, a gente enfrenta isso aqui também. E outra coisa que aconteceu comigo, eu não sei se já aconteceu com algum de vocês, quando eu estava me preparando para lançar o Ainda que a Terra se Abra, escrevendo ali, enfim, me perguntaram, né? Todos os teus livros vão se passar nesse cenário longe das capitais, cenários regionais, de interiores, etc. E aí eu fico me perguntando, será que alguém pergunta, sei lá, para Chico Buarque se tudo que ele faz se passa lá na capital, ou se para o Daniel Galera se tudo que ele faz se passa em Porto Alegre? Não, né?
Por que pra gente isso aí é um problema? Isso aí me incomoda. Ah, vai ser repetitivo as tuas histórias. Por quê? Se dos atores do Rio de Janeiro não, nada é repetitivo e sempre se passa em Copacabana. Pois é. E aí, Edgar? Nada como as novelas da Globo É, mostrando sempre a mesma praia, né? E ninguém levanta a mão. Olha, de novo a exatamente. praia. De novo? Mas pra gente isso aí vira uma questão, né? Então eu já tentei, eu tenho chamado a literatura ou de neo-regionalista, ou regionalismo, ou literatura regional contemporânea, fazendo essa Uhum. brincadeira com a literatura brasileira contemporânea. Mas é uma caminhada, né? Demos a sorte de na mesma época ter o Torturado, que esse sim tá rompendo barreiras e mostrando que o povo brasileiro gosta de se ver representado, e não de ver representado apenas Rio de Janeiro e São Paulo. Edgar, que tal? Então, eu estava pensando aqui que em Roraima a gente usa a turma contemporânea não curte muito ser identificada com o regionalismo, Exato. Uhum. porque já teve um movimento forte aqui nesse sentido, e aí a partir daí todo mundo virou regionalista, mas é como se todo mundo fosse descendente do mesmo movimento. E a Uhum. gente não é, a gente vive aqui, a gente quer falar sim, a gente quer citar ali o nosso lavrado, quer dizer que alguém, sei lá, tomou banho no rio, mas paradoxalmente a gente não quer ser identificado assim, Uhum. porque senão somos todos filhos do Jefferson, por exemplo. E a gente não é filho do Jefferson, nós temos caminhos diferentes. Uhum. E aí quem escreve usando os termos regionais, todo mundo já é taxado, olha, você é desse movimento, né? Esse movimento X dos anos 90. Não, eu não sou desse movimento. Uhum. Eu sou contemporâneo, estou falando da minha terra, das coisas que eu vivo, mas eu não sou ligado historicamente a ele. E esse papo vem muito da academia. Eu passei 2 semestres como aluno especial de uma universidade do Rio, online. Então tinha gente de todo o país. E sempre nas 2 disciplinas abordava essa questão do regionalismo. E é impressionante como a academia tem um tipo de neura, um tipo de fixação com dizer que o regionalismo não deveria existir, Uhum. que deveríamos meio que ter uma linguagem universal, esquecendo das origens. Porque senão o Tavares está ligado aos anos 1900 e não sei das quantas. Não pode, tem que ser moderno. Sabe, fica assim, eu ficava na aula pensando, cara, não é para falar da aldeia, não é para falar da gente, para depois ficar falando do mundo, e eu não posso mais porque a academia diz que é ruim. Sabe, tem umas complexidades na academia que eu fico assim sem entender às vezes. Sim. E puxando a questão dos termos, a gente aqui é identificado assim, tem o autor, digamos, vocês dois seriam autores nacionais, e eu seria um autor regional. Eu sei que é tipo assim, é para dizer que eu sou do estado, né? Que sou estadual. Mas caraca, eu poderia ser nacional também, né? Porque afinal eu também estou no Brasil, Tô me Uhum. no máximo esforçando. amazônico. Claro. Tô aqui publicando em português e tudo mais. E aí às vezes as pessoas perguntam: ah, você é um autor regional, você fala muito sobre a natureza, por exemplo. Não, eu não falo sobre a natureza. Eu falo sobre outras questões um pouco mais universais, porém posso ambientar. Tem Uhum. problema? Não, é porque, você sabe, né? Legal é Harry Potter, etc. E tal. Já dá fazer umas conexões, nada a ver. Sim. Enfim, mas tem muita gente escrevendo sobre Roraima de novo, ambientando, tem vários livros que estão prontos para sair por aí dos colegas, do próprio Eldenor aí, Uhum. ambientados no estado, porque, enfim, estamos em casa e queremos falar dela, né? Claro. Uma vez, quando eu trabalhava ainda na política cultural, no Ministério da Cultura, alguém disse assim, olha, vocês ficam preocupados com o eixo Rio-São Paulo, mas vocês deviam se preocupar com o eixo Recife-Salvador, com o eixo Belém-Manaus. Existem vários outros eixos, nós estamos fora de todos os outros, inclusive. Entendeu? Então, tem outros lugares que ficam realmente à parte desses eixos assim mais centrais de desenvolvimento, né? E as fronteiras, no caso, né, no norte mais, né, inclusive do que o Rio Grande do Sul, porque o processo de urbanização do Brasil se deu pelo litoral. Então, né, é um triângulo. Né? A parte sul é onde
onde as cidades maiores, assim, né, digamos, se conectam com a Argentina e com o Uruguai, então tem uma urbanização maior na fronteira. Enquanto que a urbanização no norte, ou urbanização em outros lugares né, no centro-oeste, por exemplo, é menor. Existe, claro, existe, sempre existe, né, intercâmbio cultural, etc., mas, de fato, essa concentração na conexão que existe no sul do país, Rio Grande do Sul com a Argentina e com o Uruguai. Agora, eu presto atenção numa coisa que é o seguinte também, ô, Tavares, há uma certa invisibilização disso também. Compreende? Tipo assim, como se esse lugar fosse compreendido pelo Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul compreende a sua relação com a Argentina e com o Uruguai, mas me parece que o centro do Brasil também não tem uma mesma relação, assim, entende que o Rio Grande do Sul tenha essa conexão, assim, do ponto de vista criativo, do ponto de vista desses intercâmbios. Cada vez que eu vou falar isso, as pessoas dizem, peraí, vocês são fechados. Eu digo, não, eu acho o Rio Grande do Sul extremamente aberto para o Uruguai, para a Argentina, para a América do Sul. Né? Como é que tu vê essa questão, por exemplo, fechado e aberto em relação a essa questão de fronteiras que, por exemplo, o Brasil tem, no caso ali no Pampa, né? Essa conexão com a Argentina, com o Uruguai, com o Cone Sul, né? Eu acho que tu tá completamente correto, assim, nessa tua análise e pontual. Porque realmente o Rio Grande do Sul, né, principalmente as cidades da metade sul, assim, pelos seus distantes. Quem não é muito daqui talvez não sei, mas o Edgar lá deve passar a mesma coisa. Uma cidade é 120 quilômetros de campo sem nada da outra. Então são cidades realmente isoladas. E, por exemplo, lá de Bagé é mais perto que ir para Montevidéu, por exemplo, do que tu vir para Porto Alegre. Então é melhor, de repente, sai mais barato tu ir passar o verão em Punta del Este do que tu vir para Santa Catarina, além de ser muito mais longe. Então, realmente, se está mais inserido nessa questão da cultura latina. E eu acho que o gaúcho, no geral, tem muita culpa disso. E aí é um negócio que é o que eu trago para minha literatura, Jefferson. Não sei se tu já te deu conta que em todos os meus livros, eu gosto muito daquele conceito do Victor Camil, da estética do frio, e acho lindo, e acho etc. Mas a gente tem um mês de frio. Frio mesmo a gente tem 15 dias, tá? O resto é fresquinho. E aí o gaúcho e a imprensa e tudo mais, ele tem um fetiche nesse frio que dura o ano inteiro. E aí fica com aquela história de Europa brasileira e não sei mais o que, não sei o que. E isso aí nos afasta do resto do Brasil. Então, na minha literatura, por exemplo, todos os livros que eu fiz até agora se passam no verão. Porque o nosso verão é horrível. O nosso verão é calor pra caralho. A camiseta, assim, eu saio às 7 horas da manhã com tudo suado, nojento. Então, é quente. Aqui também é... Quando tu falou ali que tu imagina o Pampa com um pasto... Eu imagino não, porque eu conheço esse Pampa. É o nosso Pampa de dezembro a abril, até chover de novo. Então, esse é o Rio Grande do Sul também. E o Rio Grande do Sul é brasileiro. Só que enquanto a gente ficar romantizando o frio, e aí, por isso que eu citei o Ramil. O Ramil diz que ele vê o Rio Grande do Sul como uma ponte do Brasil com o resto da América Latina. E eu não, eu vejo o Rio Grande do Sul como o último ponto do Brasil mesmo. Não ponte nenhuma, não sou ponte. Eu sou Brasil. Então eu tenho, na minha literatura, apesar de isso aí aparecer de forma muito superficial, ela está lá em forma de narrativa, tá no Rio Grande do Sul ser calor, ser quente, ser brasileiro, ser as pessoas com jeito de brasileiro. E eu acho isso essencial, reconhecendo também, por óbvio, a parte, né, que se entrelaça ali, que é cultura, que é música, que é dizeres, enfim, de palavras que a gente usa, que tem origem ou indígena, ou gaúcha, ou hispano, né? Então, mas eu tenho bem essa mesma impressão que tu tem, e eu, enquanto escritor, não gosto desse afastamento que o Rio Grande do Sul, por vezes, parece que faz questão de ter com o resto do Brasil. Eu pelo contrário, eu tento literariamente nos colocar mais próximo aí do sertão, Por isso que eu acho que o livro tem funcionado tanto fora do estado, aí, principalmente pro norte e pro nordeste, porque é o mesmo lugar, é as mesmas pessoas. Ô, Tavares, o que tu falou também vale para, enfim, outros lugares do Brasil, né? Porque, na verdade, tem uma concentração, assim, de um olhar que meio que homogeneiza, né? A indústria cultural tradicional romantiza, mas não só romantiza, ela cria estereótipos, né? E esses estereótipos, eles não são bons para ninguém, porque tu vai dando uma ideia equivocada, distorcida,
né, inclusive da diversidade daqueles lugares, né? Isso acontece no Rio Grande do Sul, do tipo, tu tem uma super concentração de poder, né, midiático na RBS e que vende para o restante do Brasil um tipo de gaúcho que, na verdade, não existe, né? Na verdade, o próprio gaúcho do Pampa é invisibilizado pela indústria cultural Sim, sim. tradicional. Parece que o Sim, gaúcho é loiro, entendeu? É alemão, italiano não. né? E tem essa dificuldade de entender o gaúcho, por exemplo, o negro do Pampa, o negro, né, de Pelotas, ou de Porto Alegre, é invisibilizado totalmente, né? Ou seja, existe esse processo. Eu queria perguntar para o Edgar, como é que tu vê, Edgar, também assim, essa ideia de ser visto pelo outro, entendeu? Quer dizer, não é por si próprio, mas por uma mediação de uma indústria cultural tradicional que acaba gerando estereótipos, né? Como é que isso é em Roraima ou não é? Que especificidades existem aí? A turma olha para a Amazônia de vários sentidos, mas sempre focado na questão de que existe uma grande natureza ou intocável ou devastada. A Amazônia nunca está intacta aos olhares de quem vem de fora. E esquecem que na Amazônia, é uma metrópole, Pará, Belém do Pará é uma metrópole. Vocês estão me ouvindo? Tá travando para mim aqui. A Deu uma conexão ficou um trancadinha. pouquinho, mas voltou agora. Voltou. Ok. Então, existem grandes cidades como Manaus e Belém, que tem 5, 6, sei lá, 7 milhões de pessoas em cada uma. E tem Boa Vista, que tem 400 e poucos mil, que concentra uns 80 a 70% da população do estado. Uhum. É isso, assim, a gente é um bairro de uma grande cidade do Rio, por exemplo. E aí, vou te dar um exemplo, para tu ver como as pessoas ainda olham esquisito. A minha filha está morando em Brasília. E aí, lá em Brasília, as pessoas se referem a ela como a menina da mata. Ou então, você está indo lá, está voltando para casa, né? Ela está se formando hoje, por sinal, em jornalismo. Daqui a pouquinho eu estou do lado do prédio da formatura dela. Ó, E, você está voltando para casa, né? Tô. Como é que você vai? Aí ela fica olhando assim, eu vou de avião. É mesmo? Como é que você chega? As pessoas, cidade, urbana e tudo mais. As pessoas não têm muita noção do que é a Amazônia. sim. Basicamente, as pessoas não sabem. E, e não culpo, Tá porque dando uma eu mesmo, em algum cortadinha. momento, já olhei para o Rio Grande do Sul, por exemplo, e imaginei que só havia pessoas brancas de ponta a ponta. Uhum. Porque é o que passa pela televisão. É o que vem pelos Ó, tá dando jornalistas uma cortada, brancos. Edgar. Eu estou sentindo, eu pensei que estavam ouvindo. Vou repetir a última frase. As pessoas acham que na Amazônia só tem mata, ou então que a gente Sim. vive em pequenas aldeias. E a gente daqui, nós também não somos inocentes. A gente olha para o sul e pensa, bom, lá para o Rio Grande, só tem gente branca, só tem alemão, italiano, não tem tem uma pessoa escurinha, não tem nada lá. Só tem brancos, olho azul. Então a gente todo mundo acaba sendo afetado por essa Por esses clichês, mediação né? da. Bom, tá tendo uma dificuldade no sinal aí, mas vamos adiante aqui. Uhum. Cortou, voltou. Voltou. Voltou Eu vou agora. contar uma piada. Vou contar uma piada para vocês. Um amigo de São Paulo, do coletivo 308, coletivo Tá de dando uma artes, cortada boa. me mandou uma vez, voltou. Coletivo 308 de São Paulo, me mandou um material e o material voltou para ele. Ou se extraviou, não sei. Depois de meses, e aí, Edgar, recebeu? Eu disse, não, cara, eu nunca recebi. Bom, Edgar, tá dando uma parada aí, uma travada, mas Acho daqui a que dar uma pouco, olhadinha, tirar da Wi-Fi e deixar só no celular ajuda. tá dando. Agora, tá, eu parei de falar para que as pessoas não tenham que repetir tudo de novo.
E aí eu mandei uma foto para ele, já zombando da minha condição de amazônida. Mandei uma foto de uma floresta na beira de um rio com muitas árvores. Falei, Alexandre, você mandou direitinho, ó, você anotou ali, detrás da quinta árvore, no quinto galho à direita? Aí ele riu, não, pois é, faltou isso. Se tivesse colocado isso, em vez de colocar apenas o CEP, eu tinha chegado. Chegava. Então, olha Chegava só. pra gente. Pois é, muito, muito bom. Na verdade, a diversidade toda do Brasil, ela é invisibilizada, né? Eu sou muito otimista em relação também aí à cultura digital, exatamente para a gente ir construindo, né, uma outra relação com essa diversidade brasileira. Mas uma coisa que eu não quero deixar passar aqui, que é a questão da fronteira, a fronteira como lugar de encontro. Muitas vezes as pessoas pensam a fronteira como lugar de separação também. Eu sei que tu colocou a questão aí do Brasil, último lugar do Brasil, mas, né, mas há uma vida, digamos assim, que inclusive é meio que uma zona meio híbrida e própria, né? Tu não consegue identificar bem o que é Brasil e Uruguai no sentido ali, né, o ritmo do espanhol muda, o ritmo do português muda. Eu não sei como é que é em Roraima, se tem também né, é, se tem isso. Eu percebi que o Tavares evita usar a expressão portunhol, e então eu gostaria de saber por que o Tavares. Eu acho que o portunhol não comporta o nosso dialeto, assim, porque realmente. Desculpa, trancou aqui. O pessoal da nossa fronteira ali não chega, para mim, não chega a ser um portunhol, né, Jefferson? É um sotaque. É alguma coisa Uhum. característica e tem palavras em português, em espanhol e todo mundo se comunica. Todo mundo com aquele idioma ali da região. Eu não uso mesmo, de fato não uso o portunhol, porque penso como um dialeto mesmo. Eu não vejo o portunhol como utilizado na nossa fronteira. Uhum. E Eu Edgar, acho como que é isso por aí? se aplica também a Roraima, com um acréscimo de que você tem a fronteira em espanhol, você tem a fronteira em inglês, tem duas cidades brasileiras coladas nas fronteiras, muitas famílias que vivem no movimento viviam no movimento constante de um lado para o outro, e tem o acréscimo das comunidades indígenas, Uhum. que dependendo de onde elas estão, você vai ter na mesma família alguém falando tranquilamente espanhol, português, inglês e um ou dois idiomas indígenas. O grande desafio, e eu acho que vou tentar analisar aqui a obra do Tavares sem tê-la lido, é como trazer isso para a literatura, sem parecer forçado, sem criar um novo estereótipo, um novo clichê de que na fronteira todo mundo fala. Poxa, que pena que está cortando. É tão interessante esse tema. Né? Deu uma Deu uma trancadinha, coisa. não. No trabalho. Voltou? Voltou. Voltou, voltou. Tá dando uma trancadinha aí, mas é muito interessante essa abordagem aí, ô Edgar. Se quiser continuar. Eu acho que eu já me desconcentrei, mas acho que o grande desafio é como trazer isso das ruas para o livro. Exato. Na capital, voltando quatro casas, a gente não se deixava influenciar muito pelo que vinha pela cultura da Venezuela e da Guiana. Nas fronteiras você voltou? Uma Eu hora não sei se deu para entender direito. Eu, pelo menos, não consegui entender a última termino, parte. gente. Uma hora eu consigo terminar. Nas fronteiras, no cotidiano, as pessoas misturam, usam termos dos dois idiomas, não chega a gerar um terceiro idioma, Uhum. e vão se entendendo, usam apelidos, usam os termos, por exemplo, os brasileiros chamavam os venezuelanos de mira, os venezuelanos chamavam os brasileiros de rapaz, que é rapai, que é uma corruptela de rapaz, e assim iam se comunicando. Com a migração, isso aumentou um pouco, porque hoje nós temos muitos venezuelanos morando aqui. Então, nas ruas e com a chegada de muita gente de fora, você tem pessoas já incorporando nas placas, no comércio.
É a Que língua pena. viva, né? É a língua viva. A língua da rua, Cheberi. Bom, vamos ver se a gente consegue aqui, então, para a gente ir indo para o nosso final aqui. Ô, Tavares, fala um pouco mais dos teus livros, por favor, para a gente ir terminando aqui, apresentando um pouco os Ah, livros de vocês, para a gente ir aproveitar esses momentos aí, esses minutos que temos. Então, Jefferson, eu escrevo já há algum tempo e temos um de cada editora e todas as editoras pequenas e independentes, o que é muito importante, porque são elas que estão fazendo a diferença na literatura brasileira contemporânea, né? E aí eu vou seguir o nosso conselho aqui, porque apesar da gente se identificar com o regionalismo, eu também, como Edgar, prefiro ser conhecido como literatura brasileira contemporânea e deixo que o livreiro lá coloque na estante que ele achar por bem lá que vai vender o livro. Então eu tenho o Andarilhos, que saiu em 2017. É um livro, esse sim, bem regionalista, bem a moda Érico Veríssimo, como eu digo. Tenho o Uhum. Ainda que a Terra se Abra. Esse é um livro totalmente contemporâneo, onde eu trabalhei ali o regionalismo só em cenários e algumas palavras específicas, porque eu já tinha uma expectativa dele ser bem lido fora do Rio Grande do Sul. Então aí eu tive um trabalho maior, justamente isso que o Edgar estava falando, de tentar pegar a essência, para não criar um novo clichê, então botar em algumas frases alguma Uhum. coisa para identificar esse nosso dialeto, esse nosso canto. E também tem o Noite Escura, que aí sim é um livro mais antigo, de 2008, mas também foi relançado em terceira edição esse ano. E a gente segue aí, caminhando, indo atrás do nosso caminho, do nosso sonho, da literatura, e com espaços como esse, nos levando cada vez mais longe. Então, já que estamos finalizando, já vou te agradecendo aqui, Jefferson. Obrigadão pelo convite. Tem mais uns minutinhos só, mas é só para que eu não quero terminar sem que vocês falem um pouco dos livros de vocês. Então, Edgar, fala um pouquinho dos seus livros aí para a gente. Uma coisa é anunciar os nomes, mas fala um pouquinho deles. certo. Tomara que a internet não atrapalhe dessa vez. Vamos lá. Tem, eu escrevo aqui no estado desde que era garotinho, mas livros mesmo são três. O Roraima Blues é um e-book de 2008, um e-book de microcontos, publicado por uma revista, uma afinada revista portuguesa chamada Minguante. Isso nos anos 2000, os caras selecionaram o material meu e fizeram esse e-book. Aí a revista sumiu e o e-book sumiu também. Por sorte, tinha um arquivo, é o único arquivo que tem desse material. O Sem Grandes Delongas é de microcontos, com uma temática variada, enfim, bem urbano e com uns toques amazônicos também. E tenho o Incertezas no Meio do Mundo, que eu lancei, está invertido aqui, inclusive, Uhum. que eu lancei esse ano, que é de poesia, é um material de 2014, 15, que foi selecionado num edital de 2017, que o governo do estado só pagou agora. E está sendo distribuído agora aqui no estado. Eu faço delivery poético para quem compra, mando pelos correios para quem pede. Aquele processo bem autor de uma. O ed-autor, né? Aquele Uhum. autor que se assume como editor e vai se despachando também. Maravilha. Olha só, Tavares, fala do Fest Fronteira para a gente, nesses últimos minutinhos aí, aproveitar e falar desse Ah, evento. o Fest Fronteira é o meu mimo ali, porque eu acho que muito mais do que vender e apresentar livros, né? O Fest Fronteira é um compromisso que eu tenho de formar leitores. Então eu levo todos os anos a Bagé escritores nacionais para a gente falar sobre literatura brasileira contemporânea em mesas de debate, mais ou menos nesse formato que a gente está fazendo. E por óbvio, depois do Uhum. evento a gente faz uma sessão de autógrafos, mas não aquela coisa quadrada com uma mesa e uma fila. A gente está num ambiente informal, com cerveja, com chopp, com vinho, e os escritores estão bebendo numa mesa e quem quer vir conversar com o seu escritor, sentar na mesa e beber uma cerveja junto para pegar um autógrafo. Essa é a ideia. Tirar o escritor do festival, do pedestal, colocar ele na altura do público e apresentar o escritor vivo para o leitor, né? Porque Uhum. nas escolas e muitas curadorias valorizam muito o cânone. E olha, eu tenho um Érico Veríssimo tatuado aqui, então eu respeito e valorizo o cânone. Mas eu acho que a gente tem que também começar a apresentar para as pessoas os escritores vivos que estão trabalhando. E essa é a minha ideia. E espero e estou tentando profundamente conseguir verbas para o evento, para fazer um evento maior e trazer gente de mais longe. E quero contar com o Edgar aí, porque
um dos nossos objetivos nas mesas de fronteira é fazer isso, é trazer gente do Uruguai, da Argentina e das outras fronteiras do Brasil para a gente falar sobre literatura lá em Bagé, fronteira com o Uruguai. Espero conseguir aí dinheiro para pagar cachê e passagem, que não é barbado. A gente acha que é fácil fazer um evento, né, mas não é, mas uma hora vai sair. Não é fácil. E a passagem para cá é bem cara, então pede com antecedência. Tem que ser. Maravilha. E tem a Lona Poética também, no nosso extremo norte. Está funcionando a Lona Poética? A Lona Poética virou online no meio da pandemia, porque, enfim, eu continuo recolhido. Enfim, Covid, morte, etc e tal, é melhor ficar e dar uma recuada. E cara, é meu xodózinho. A gente se inspirou num tipo de cultura do Amapá, onde as pessoas se sentam nas lonas na beira do rio para conversar. Que legal. E no começo ela era literalmente em cima de uma lona, nas praças e tudo mais, da poesia falada no gogó. Depois migrou para coisa com microfone, escolas, bibliotecas, assim, lugares mais convencionais. E eu gosto muito da lona porque ela me permitiu ver o surgimento de poetas e o amadurecimento de poetas. A molecada de 15, 16, que chegava toda tímida, daqui a pouco estava se abrindo, sabe, na quinta, na sexta lona, e produzindo livros e se consolidando, se nomeando o poeta, uma coisa que eles não faziam quando chegaram na lona. Isso me enche de muito orgulho. E me enche mais de orgulho saber que um estado com 15 municípios, a lona poética é o único sarau que existe reincidentemente desde 2014. Que maravilha. Queridos, olha só, super bacana. Um no Rio Grande, outro em Roraima e eu em Brasília, aqui no meio do Brasil. A gente então espraiado por esse paizão maravilhoso, podendo falar sobre, né, literatura nas fronteiras. Então, fico muito feliz da participação de vocês. Para quem está aqui com a gente, eu sou o Jefferson Assunção, eu faço aqui o Papo Escritas Ninja, e sigam a gente lá no Escritas Ninja, aqui no Instagram. Estive aqui com o Edgar Borges e o Rodrigo Tavares, né? Super bacana, agradeço muito a participação de vocês. Na semana que vem a gente vai ter aí, né, sempre nas quintas-feiras a gente tem o nosso Papo Escritas Ninjas, e aqui a gente vai ter o Ricardo Aleixo. Vamos falar de poesia com essa grande figura. Na quinta-feira que vem já está todo mundo convidado. Então é isso. A gente faz esse trabalho aqui no apoio da Quadro Amarelo Escrita Criativa. Conheçam a plataforma Quadro Amarelo. Então, super bacana. Olha, abração, muito obrigado a todo mundo. Valeu, Edgar, valeu, Rodrigo. Até a próxima, porque eu sei que vai ter muitas outras próximas. E então aí sigam a Quadro Amarelo e sigam a Escritas Ninja, por favor. Até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau, pessoal. Falou. Tchau. Tchau.